E chegou a hora dele, Marcelo Zurita. Vem aí com mais uma história super bacana da ciência. Está no ar o quadro Olhar Espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Oi sua linda, quanto você pesa, hein? Olha, se você iniciar um flerte dessa forma, certamente vai passar vergonha. Além de indelicada, a pergunta está mal formulada. Afinal, desde que aquela maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, sabemos que o peso é na verdade a força de atração gravitacional entre dois corpos, e esse peso depende da massa de ambos. Dessa forma, o correto seria perguntar qual a sua massa ou qual o seu peso aqui na Terra. Mas e se a sua linda for a própria Terra? Imagine o tamanho da balança capaz de medir a massa do nosso próprio planeta. Pois no final do século XVIII, um físico e químico franco-britânico criou na bancada do seu laboratório um experimento que mediu com precisão a massa da Terra e que foi de fundamental importância para a conquista do espaço 2 séculos depois. Henri Cavendish nasceu em Nice, na França, e perdeu sua mãe com menos de 2 anos de idade, sendo criado por seu pai, Charles, que era cientista. Foi com seu pai que Cavendish teve o seu primeiro contato com a ciência, frequentando seu laboratório desde criança. Mesmo já sendo famoso por descobrir o hidrogênio, Cavendish era um cara muito quieto e levava pouco jeito com as mulheres. Até que um dia, ele olhou para a Terra e perguntou: qual a sua massa, hein? O objetivo final era calcular a densidade do planeta. Como já conhecíamos o seu diâmetro e, consequentemente, o seu volume, faltava apenas medir a massa para chegar à densidade. E para responder aquela pergunta indiscreta, Cavendish preparou um experimento usando uma balança de torção e muita física. A balança de torção é um instrumento inventado em 1777 para medir forças muito fracas. Só que Cavendish aprimorou aquela balança para medir a atração gravitacional entre duas pequenas esferas metálicas. A chamada balança de Cavendish possuía 2 barras horizontais. A primeira era fixa e sustentava nas suas extremidades 2 grandes esferas metálicas, enquanto a outra, com 2 pequenas esferas em cada ponta, era sustentada por um único fio preso no centro. Ao rotacionar a barra fixa para aproximar as esferas maiores das menores, a atração gravitacional entre elas provocava uma pequena torção no fio. E foi medindo essa torção que Cavendish calculou a massa da Terra. Mas como é possível calcular a massa da Terra medindo a atração gravitacional de esferas metálicas? Essa é a parte mais bonita da história. O trabalho de Isaac Newton, publicado em 1687, trouxe ao mundo os princípios da gravitação universal que nortearam a física por mais de 200 anos. Segundo Newton, 2 corpos se atraem gravitacionalmente por meio de uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Mas sua formulação matemática estava incompleta porque também dependia de uma constante G, ou constante gravitacional universal, que Newton não havia conseguido determinar. E foi justamente essa constante G que Cavendish se dispôs a calcular com seu experimento. Como ele conhecia a massa das esferas metálicas e a distância que as separava, se conseguisse medir a força de atração gravitacional entre as esferas, poderia isolar e calcular a constante gravitacional universal. E foi isso que ele fez em seu experimento entre os anos de 1797 e 1798. Depois de mais de um século, finalmente a constante G havia sido determinada. Isso foi algo extremamente importante para a física e até para a nossa exploração espacial. Conhecer a constante gravitacional universal foi essencial para calcular as órbitas dos satélites e as manobras de estilingue gravitacional utilizadas em nossas viagens pelo espaço. Mas como que isso permitiu que Cavendish calculasse a massa da Terra? Bom, ocorre que na Terra, a força de atração gravitacional que age sobre um corpo qualquer é igual ao seu peso, que pode ser calculado pelo produto da sua massa pela aceleração da gravidade. Sabendo disso, é possível fazer um arranjo na fórmula da gravitação universal que nos permite calcular a massa da Terra, a partir do seu raio, da aceleração da gravidade, que já era conhecida, e da constante G, que Cavendish acabara de calcular. O experimento de Cavendish permitiu que ele calculasse a massa da Terra em 5,93 sextilhões de toneladas, apenas 0,6% a menos que o valor aceito atualmente. Um resultado extremamente preciso para um experimento tão simples e genial,
realizado por Henry Cavendish, o cara que pesou a Terra há mais de 200 anos. Bons céus a todos e até a próxima!